Opa, beleza? Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no canal, né? E você está sendo presenteado com esse conteúdo. E especialmente vamos falar sobre a síndrome da dependência química. Para você familiar, para você que trabalha, lida diretamente com dependente químico. Então nesse canal você vai ter informação, conhecimento para você e ferramentas para você aplicar no seu dia a dia com um dependente químico. Então, já se inscreva no canal, clique no sininho aí, que toda vez que a gente publicar um vídeo, um conteúdo, você vai estar a par e vai estar acompanhando. Beleza? Acompanhe nossas redes sociais e compartilhe para qualquer pessoa que você conhece que precisa de ferramentas, precisa de conhecimento para lidar com os dependentes químicos. Às vezes ela está tentando e está usando uma forma errada, uma forma que não tem gerado o resultado que ela espera. Então mande e compartilhe isso aí. Ok? Vamos lá, vamos para conteúdo, que é o que importa. Quem está falando aqui é o Zé Bittencourt, conselheiro terapeuta e presidente de uma comunidade terapêutica. Há 18 anos trabalho diretamente com comunidade terapêutica e nesse período todo a gente tem percebido essa demanda, essa necessidade das famílias e de pessoas que trabalham com... convivem, né, com o dependente químico, que trabalham também, às vezes, diretores de escola, pessoas, líderes de igreja, de instituições, que precisam de mais conhecimento de como lidar, tanto na teoria como na prática, ok? Nós vamos estar falando nesse vídeo sobre predisposição, né, à dependência química. Existe um conceito já dentro da medicina que aponta para uma predisposição genética, não daquela pessoa todos se tornarem dependente químico, mas é um gatilho, né? É um fator que, igual a gente tem falado em todos os vídeos, não tem um fator único que define se ele vai se tornar ou não um usuário de droga, um dependente químico, mas são várias áreas que são contribuintes para aquele indivíduo, né, se estiver em contato com a droga, o organismo dele abraçar a dependência química. Para a gente poder falar de predisposição ao uso, a gente precisa primeiro trazer uma informação que chama-se classificação das drogas. Dentro das drogas que nós conhecemos hoje no nosso mundo, elas são divididas em 3 classes. Né? Existe a classe da perturbadora do sistema nervoso central. É uma classe, são um grupo de drogas que trabalham diretamente no sistema nervoso. Toda droga, né, afeta diretamente o sistema nervoso central, que é o nosso comando geral, que é a nossa CPU do nosso cérebro, que comanda todo o funcionamento do nosso corpo, e não só o funcionamento, afetando o funcionamento, vai afetar também os resultados. Então, existe essa classe de droga que deprime o sistema nervoso central, que são as depressoras do sistema nervoso central, e não tem nada a ver com a doença depressão. Vou te explicar melhor. Dentro dessa classe, nós temos dois tipos de droga principal, que é o álcool e a maconha, né, a cannabis, e todos os derivados dela, o haxixe, né, e outros derivados da cannabis. Por quê? Elas agem diretamente no sistema nervoso central, deprimindo ele, ou seja, diminuindo o batimento cardíaco, diminuindo a pressão arterial e, consequentemente, se tem menos sangue correndo, tem menos atividade. Então, vai diminuir coordenação motora, vai diminuir reflexo. Tudo isso vai ser prejudicado com o uso dessa classe de droga. Segunda classe de droga, estimulante do sistema nervoso central. As estimulantes do sistema nervoso central aumentam o batimento cardíaco, consequentemente aumenta a corrente sanguínea e também aumenta as atividades sinápticas, neurais, que acontecem dentro do nosso cérebro, os disparos. Então tem muito mais energia correndo no organismo, por isso que ela é estimulante do sistema nervoso central, ou seja, vai acelerar a pessoa que usa mais. Nessa classe de estimulante do sistema nervoso central, nós temos os derivados, né, a cocaína e os derivados da cocaína, da coca, né, da planta coca, que tem aí a cocaína, tem o crack e tem outras drogas, até mesmo de uso de laboratório, que também tem a composição, né, da folha da coca, e também da papoula, que é a heroína, a morfina, que são derivados, e as drogas sintéticas. Todas as drogas, né, sintéticas de laboratório também são estimulantes do sistema nervoso central. Então, essa classe de droga vai deixar a pessoa, vai aumentar o batimento cardíaco, vai aumentar a pressão arterial e vai aumentar também a atividade
neural, ou seja, vai estar chegando mais sangue no cérebro e a pessoa vai ficar mais acelerada e mais agitada e mais inquieta. Então, esse tipo de droga, ela vai gerar mais energia no indivíduo. Então, ele vai andar muito mais, né? Não vai ter aquela sensação de fadiga, de cansaço, não se torna perceptível no seu corpo. São as drogas estimulantes do sistema nervoso central. E a terceira classe são as drogas perturbadoras do sistema nervoso central. Essas drogas, quem faz uso dessas drogas não é um uso constante. Por quê? Porque só o nome dela já está falando, ela vai deixar a pessoa realmente uma disfunção. Ora o coração vai estar acelerado, ora o coração vai estar diminuindo a aceleração, vai dar uma confusão em todo o sistema nervoso central e essa confusão vai afetar todo o mecanismo, todo o funcionamento do corpo. Nessa classe de droga, nós vamos ter principalmente o chá, né? O chá de cogumelo, o chá de uma outra planta que é conhecido como chá de lírio, belladonna, né? E essas drogas são altamente alucinógenas, então a pessoa vai fazer o uso dela e vai passar até mais de 24 horas sob o efeito alucinógeno. Só que esse efeito, ele vai ir e voltar, ir e voltar. Então tem hora que vai dar uns piques altos demais, e a pessoa vai ficar tão perturbada a ponto de ver alucinações, ver monstro, sair correndo, né, atropelando tudo, né? Ou seja, perturbado. E vai ter hora que ele vai achar que sarou, mas daqui a pouco volta de novo. Então o próprio indivíduo que faz o uso desse tipo de droga perturbadora do sistema nervoso central, a experiência não é muito boa. Então, provavelmente, por quê? Porque ele quer sarar daquela alucinação, mas está na corrente sanguínea, aquela droga perturbadora, e não vai sarar. Ele vai fazer de tudo e vai melhorar e voltar, melhorar e voltar. Então, quando ele passar o efeito 24 horas, algumas 48 horas, eu conheço pessoas que tomaram chá, por exemplo, de lírio, de trombeta, né, de belladonna, que nunca mais voltaram. Ou seja, romperam a linha da sanidade e nunca mais voltaram. Se tornaram realmente loucos, insanos, permanentemente. Infelizmente é o risco que tem. Por isso que a pessoa que usa, ela tem essa sensação, porque ela não vai sarar nunca. Então ela usa uma vez só e nunca mais ela quer usar. Ok? Então nós temos essas três classes de droga que eu queria expor para você entender do que a gente vai falar de predisposição genética e de organismo. Então, nós vamos focar nas duas principais, estimulante do sistema nervoso central e depressora do sistema nervoso central. Porque a perturbadora, a pessoa usa uma vez ou duas vezes e dificilmente ela vai querer de novo. É muito raro um cara repetir a dose. Às vezes repete a dose em 2 anos, 3 anos, ou lá de vez em quando, né? Mas poucas vezes na vida ele vai querer, porque ele sabe que ele pode ficar louco de vez. Então, droga depressora do sistema nervoso central. O nosso biotipo, nosso organismo, cada pessoa é único. Mas nós temos um padrão de biotipo que pode desencadear o uso de uma substância. E a medicina fala que existe uma predisposição genética, que é passado de pais para filhos, ou até a 4ª geração. O que isso significa? Eu, por exemplo, meu pai foi alcoólatra até os 44 anos. Depois dos 44 anos, que ele entrou em sobriedade devido a um trauma que ele teve muito grande, uma experiência totalmente negativa de quase morte, e aí então ele decidiu abandonar o álcool, né, e entrar em sobriedade. E nós somos em 12 irmãos. Praticamente todos esses irmãos tiveram contato com algum certo tipo de droga e o organismo deles abraçou uma classe de droga. Então não significa, não significa que meu pai era alcoólatra e eu vou me tornar alcoólatra. Por quê? Porque o meu biotipo, minha carga genética dele misturou com a carga genética da minha mãe e me formou. Então eu sou o único também. Mas existe uma predisposição, um gene ali adormecido que, dependendo da circunstância a qual eu faço essa experimentação, vai me gerar um resultado gratificante e meu organismo e a minha mente vai gostar. E aí então eu vou fazer, né, uso recreativo, depois eu vou começar a buscar e até desenvolver
a síndrome da dependência química, que envolve o alcoolismo também. Então vamos lá, vamos ter uma ideia de uma criança que na minha época, né, ainda não tinha o diagnóstico de hiperatividade, então qualquer criança que era um pouco mais agitada, esse menino é levado, esse menino é custoso, grande no Goiás, né, ou outros adjetivos que você pode mexeriqueira, né, ou até mais pesados ainda, por uma criança que era muito agitada. Hoje a gente sabe que é uma criança imperativa. Então, uma criança imperativa, o gene dela, a carga genética dela, já é propício para uma classe de droga. Quais são a classe de droga que vai encaixar com a carga genética de uma pessoa imperativa? Uma droga depressora do sistema nervoso central. Por quê? A pessoa imperativa, ela já tem uma carga de energia, de batimento cardíaco elevada. Então ela tem uma energia excessiva, por isso que ela não consegue parar e está sempre mexendo, sempre tendo curiosidade e tudo mais. Então, e isso atrapalha a vida social dela, porque ela chega numa festa, ela incomoda uma, ela incomoda a outra, ela mexe aqui, ela mexe ali, na escola não consegue manter o foco, a atenção. Aí, numa certa idade, ela vai ter o contato com uma droga dessa classe, ou o álcool ou a maconha. Então, se ele é acima da média na questão da imperatividade, quando ele usar uma dessas drogas, ou a maconha ou o álcool, vai fazer o que com ele? Vai deprimir, vai diminuir a aceleração dele. Então a experiência que ele vai ter vai ser uma experiência positiva na primeira experimentação. Por quê? Porque vai diminuir o batimento cardíaco, vai diminuir a aceleração, vai diminuir a energia, e ele vai sair do imperativo para o normal. E ele vai participar de uma festa, ele vai estar em algum lugar, e as pessoas vão perceber que ele está mais calmo, ele está mais desacelerado, ele está conseguindo formar as frases, ele vai conseguir se comunicar melhor, e as pessoas falam, caramba, hoje você está mais tranquilo, hoje você está mais de boa, você conseguiu se relacionar, você não incomodou ninguém. Então isso mandou uma mensagem para a mente dele, opa, essa droguinha que eu usei foi bom para mim. Por quê? Porque eu consegui deprimir toda essa aceleração que eu tive, meu sistema nervoso central acabou abaixando, normalizando, então eu vou repetir a dose. Na próxima festa, ele vai querer de novo. Por isso que existe uma predisposição genética ao organismo abraçar certo tipo de drogas, né? Ou o próprio álcool. Vai desacelerar essa pessoa. Mas, essa pessoa, contrapartida, se ela usar uma droga estimulante do sistema nervoso central na primeira experimentação dela, ela vai ter um efeito exagerado, a ponto de ela quase ficar transtornada. Então vai ser um efeito negativo. Aquela droga, o corpo deve falar, rapaz, isso não é bom para você não, você ficou muito louco, você ficou muito doido. Por quê? Porque a carga genética dele não combina, ele já é acelerado, ele já é imperativo. Então a droga estimulante do sistema nervoso central potencializou isso muito mais. Então a experiência é negativa. Fala, não, cocaína, crack para mim, êxtase, meu Deus do céu, eu quase morri, eu quase coloquei o coração pela boca. A experiência, nossa, meu Deus do céu, eu não quero nunca mais usar aquela droga. Só que, não tendo conhecimento do tipo de droga e classes de droga, que esse conhecimento ele é limitado, muitas pessoas não têm acesso a esse conhecimento, talvez você também está ouvindo falar isso a primeira vez, e você está no lugar certo, que você vai ouvir muita coisa aqui pela primeira vez. Então, nós como adultos precisamos ter esse entendimento para poder ajudar uma criança dessa a ter uma barreira de proteção no sentido da experimentação. Mas essa classe de droga estimulante do sistema nervoso central, se uma criança, um adolescente ou um jovem que tem déficit de atenção, por exemplo, e ele é tímido, acanhado, não interage, fica isolado num canto, meio que às vezes a família é meio antissocial, ele não gosta de estar no meio das pessoas, não gosta de estar no meio... Não, é porque ele tem alguma situação biológica no organismo dele e que pode ser tratada não só com medicamentos, mas com terapia, com conversas e com a evolução da vida mesmo. Mas esse indivíduo, se ele, com toda essa timidez, com toda essa retração, né, de ficar isolado, se ele usar uma droga estimulante do sistema nervoso central, o organismo dele vai abraçar essa droga. Por quê?
Porque ela vai aumentar o batimento cardíaco, vai aumentar a pressão arterial e vai aumentar também a atividade neural. Então ele vai conversar mais, ele vai interagir mais, ele vai conseguir comunicar melhor, ele vai conseguir se expressar melhor, porque a droga gerou energia a ponto de tirar ele daquela inércia e colocar ele em movimentação. Automaticamente as pessoas que conhecem ele vão dizer, caramba, ontem você estava comunicativo pra caramba, você conseguiu conversar com a menina lá, botei uma namorada, poxa, parabéns, rapaz, tô vendo que você, né, tá saindo desse mundinho seu e agora tá socializando mais. Aparentemente parece ser uma coisa boa, né, porque a família às vezes não consegue identificar o que levou ele a ter aquela atitude, se não é o comum para ele. Se a família não está acompanhando nenhum uso de medicamento, ele não está fazendo nenhum tratamento, e aí de repente ele se torna comunicativo e participativo e tudo mais, o que aconteceu? Né? Possivelmente ele teve o contato com uma droga estimulante do sistema nervoso central, e aí então o organismo dele gostou daquela droga. Por quê? Porque gerou um benefício para ele. Esses são cargas genéticas de predisposição que já está em qualquer... Eu estou dando 2 exemplos, mas isso é para N situações que podem ser aplicados. E a família precisa ter esse conhecimento. Não estou falando e colocando aqui que qualquer pessoa que tenha déficit de atenção, TDAH ou qualquer outro diagnóstico, ele vai ser um usuário de droga. Não é isso, nós estamos falando de fatores contribuintes. Todos esses fatores são fatores de alerta, porque chegando na idade de faculdade, principalmente, onde vai ter uma liberdade maior e menos, vai ser menos assistido pelos pais ou pelos tutores, né? Ele vai ter contato uma hora ou outra com esse tipo de proposta. E se ele não tiver esse conhecimento, pode ser sim que ele entre numa dessas drogas. Por quê? A dependência química não é toda pessoa, outro mito, né, que a gente precisa quebrar, não é toda pessoa que usa um tipo de droga que se torna viciado. Né? Às vezes a sociedade fala, nossa, se ele experimentar cocaína uma vez, acabou, já vai ser drogado. Se ele fumar crack uma vez, ele vai ser drogado. Fumou maconha uma vez, vai se tornar viciado. E não é bem assim. Ou bebeu álcool a primeira vez e vai se tornar um alcoólatra. E não é bem assim. Por quê? Vão ser vários fatores na vida da pessoa que vai desenvolver a síndrome da dependência química. Não é uma coisa... Tem indivíduo que pode ser instantâneo, usou uma vez e acabou. Mas tem indivíduos que vão fazer experimentação. O que nós temos dentro dessa fase? Da entrada no mundo das drogas ou na dependência química. Nós temos a primeira fase, que é a experimentação. Então, isso é um fator quase universal, né? Tirando um ou outro, às vezes, que é criado num berço cristão ou algum fator único, mas vamos colocar em 90% da população mundial, em algum tempo da vida dele, ele vai ter um contato com droga. Ou álcool, ou um vinho, ou alguma coisa, e isso vai começar a mexer com algo dentro dele. É a experimentação. A experimentação, geralmente universal, pode ser que ele tendo alguma característica genética, o organismo dele recuse uma classe de droga. Igual eu falei, experimentou, a pessoa já tem déficit de atenção, já é isolado, e aí ele fuma uma maconha. Rapaz, ele vai deprimir o sistema nervoso central menos ainda. Ele vai se isolar mais ainda, vai querer ficar no mundinho dele mais ainda e se esconder do mundo mais ainda. Por quê? Porque vai deprimir mais ainda, vai perder a vontade de fazer as coisas e ficar só intocado. Então, carga genética vai abraçar um tipo de droga. Então, geralmente, a experiência que ele vai ter, rapaz, não é pra mim esse negócio de maconha, não é pra mim esse negócio de beber, não. O cara não vai nem gostar de beber. Por quê? Porque já tem um problema que já tem pouca energia, pouca atividade neural. E se ele usa uma droga que vai deprimir mais ainda, vai diminuir batimento cardíaco, vai diminuir pressão arterial, vai diminuir tudo isso, é lógico que não vai ser uma experiência positiva. Mas aquele que experimenta a carga genética com o tipo de droga que fecha com ela, possivelmente a experiência vai ser positiva. Uma das coisas, às vezes, que eu falo, e as famílias, e as que me acompanham, eu sou muito autêntico, muito verdadeiro, e tem uma frase que eu sempre falo
nas minhas palestras, no projeto, é onde eu vou, olha, a gente não está aqui para tapar sol com peneira. Então não adianta querer trabalhar dentro de uma hipocrisia que droga é ruim. Quando você fala isso para um adolescente que fumou o primeiro baseado e gostou, como que você vai... contra fatos não tem argumento. Todo argumento que você levantar, ele experimentou e o organismo dele abraçou aquela droga e foi prazeroso para ele. Porque a droga foi feita para gerar prazer, bem-estar, satisfação. Por isso que ela foi produzida. E cada indivíduo vai ter a experiência dele. Agora, o que pode mudar nessa experiência? O estado emocional de cada pessoa, o que ele está vivendo. Vou te dar duas comparações. Se uma pessoa tomar 5 caipirinhas, vamos colocar uma droga fraca, ou beber uísque, meio litro de uísque, no dia do aniversário dele, ou comemorando uma promoção, ou comemorando porque passou no vestibular, ele vai ter um efeito de euforia, de alegria, descontração. A droga vai vai aflorar todo o sentimento que ele está vivendo naquele momento, de como está o emocional dele. Agora, se uma outra pessoa pegar a mesma quantidade de caipirinha, ou a mesma quantidade, ou até essa mesma pessoa, a mesma quantidade de álcool que ela consumiu naquele dia, que ela estava feliz, comemorando, e usar no dia que ele está passando por uma separação, no dia que ele descobriu uma traição, no dia que ele passou por uma grande frustração de perca, de morte de alguém, ou qualquer outra perda que mexeu com o emocional dele. Você vai perceber que a mesma quantidade de substância vai ter um efeito totalmente diferente na mesma pessoa, com o mesmo organismo. Por quê? Porque os fatores emocionais, psicológicos, vão influenciar no efeito daquela substância, seja ela qual for. Então, se você pega uma pessoa que já está em depressão, por exemplo, e ela começa a consumir droga, vai potencializar aquela comorbidade. Ou se a pessoa tem, por exemplo, uma prescrição médica de esquizofrenia. Se ela está no uso de substância, a substância vai potencializar aquela esquizofrenia. Ou seja, vai piorar o quadro clínico daquela pessoa, seja qual for a comorbidade. Se a pessoa tiver com diabetes e ela começar a usar e beber, vai piorar o quadro da diabetes. Se ela tem problema de hipertensão e ela começar a usar droga, vai agravar o quadro de hipertensão. Então, todas essas comorbidades, todos esses fatores genéticos e também clínicos, vai mudar completamente o que vai acontecer com aquele indivíduo. Dentro dessa temática, dependência química, para você ter uma ideia, né, o peso corporal, as condições clínicas de cada indivíduo muda completamente, tanto o efeito quanto também o tratamento. E aí você vai pegar uma pessoa, às vezes, debilitada, com a sua disciplina em níveis de horário de dormir, de refeição, de beber água, toda disfuncional, e tentar aplicar uma metodologia para ajudar aquela pessoa. Então, se torna praticamente inviável, porque todo o corpo dela está em déficit de vitamina, de proteína, de água, de nutrientes. Então, o efeito da abstinência também vai ser potencializado. A pessoa sozinho dificilmente vai conseguir entrar em sobriedade em casa se não tiver a reposição de tudo isso. Então, o programa de tratamento de uma comunidade terapêutica séria, que trabalha nessa base nacional de comunidade terapêutica, orientada pela FEBRACT, que é a Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, vai olhar todos esses quadros. E a família, às vezes, não entendendo a complexidade que é a dependência química, e que um simples fator genético pode mudar completamente o estado daquele indivíduo, ou um simples fator emocional também pode mudar completamente o estado daquele indivíduo, sem falar no fator social. Por quê? Você vai perceber que uma pessoa, se ela beber uma quantidade numa chácara só com a família, ela tem um comportamento. Mas se ela beber aquela mesma quantidade, às vezes num show, ela vai ter outro comportamento. Mas bebeu o mesmo tanto de cerveja, bebeu o que aconteceu? Acho que ele exagerou. Não, todos esses fatores são contribuintes tanto para o efeito como também para a abstinência. Então, quando a gente vai
dar um diagnóstico clínico para um dependente químico, você precisa estar olhando todo esse quadro. E a família, não tendo conhecimento, vai, infelizmente, falhar. Mesmo fazendo as coisas que ela acha que é o certo a fazer, mesmo tomando as decisões que é certo a tomar, mas são vários fatores que precisam olhar. Então, essa carga genética de uma predisposição de alguém que já tem na família e foi passado, existem estudos, por exemplo, científico, né, na área da medicina que trata dependentes químicos, na Cracolândia, por exemplo, existe lá uma classe de recém-nascidos que são considerados os filhos do crack. Por quê? Porque já foram gerados ali, né, na barriga de uma usuária, de alguém que está no uso constante da substância, e isso já foi transferido para a criança pelo cordão umbilical e quando os estudos que eles fizeram, aquelas mães amamentando também estavam indo no leite materno a substância. Ou seja, quando tiraram essa criança recém-nascida da mãe, ela teve crise de abstinência, ela teve insônia, ela teve agitação. Tudo isso foi observado numa criança recém-nascida. Você vê uma carga genética passada já de mãe para filho. E isso é muito grave e muito sério. Porque às vezes a gente esquece que nós pais tivemos uma vida, às vezes, na nossa juventude, antes dos nossos filhos, de uso de substância. E essa carga genética está no seu organismo. Por quê? Tem substâncias que vão demorar 7, 8 anos para sair completamente da sua corrente sanguínea. Mas a carga genética, a predisposição, vai ficar ali. Então precisa sim ser olhado com toda a atenção para que você possa entender um pouquinho mais do que está acontecendo com aquela pessoa, não para passar a mão na cabeça, não para isentar ela da responsabilidade, não para se culpar, dizer, então quer dizer que agora eu sou culpado porque quando eu era mais novo eu usei, agora... Não, ninguém tem culpa de uma pessoa desenvolver a dependência química. Igual eu falei no começo, tem pessoas que vão ter toda... essas comorbidades, essas particularidades genéticas e mesmo assim não vão usar droga, né? Não significa que todos que têm uma particularidade vão ser usuários, mas significa que todos que têm essa particularidade, se eles tiverem experimentação ou continuidade no contato com a classe de droga que vai fechar com o organismo deles, eles vão desenvolver sim a síndrome da dependência química, ok? Vamos ter muito mais conhecimento aí, né, em todos os vídeos que a gente vai estar publicando, é voltado para você, família, trazendo esclarecimento. Então, você vai, às vezes, ser confrontado, vai ser chocado com algumas informações, porque a gente não está aqui para poder trazer desinformação ou fake news. Tudo aquilo que a gente está te passando tem uma base científica, foi estudado por um grupo de profissionais, né, na área da psiquiatria, na área da psicologia, na área de clínicos gerais, assistentes sociais. Então é um estudo de vários profissionais que formatou esse material e tem muitos anos que eu tenho aplicado isso e trabalhado com isso, com as famílias e com o próprio dependente químico. E hoje a gente está trazendo esse conteúdo para você, que vai enriquecer você de informação e de conhecimento. Então a gente não está aqui para fazer dancinha de TikTok, está aqui para trazer coisa séria, coisa que vai mudar a sua vida. Fique com a gente nos próximos vídeos, acione o sininho, compartilhe esse vídeo, não tenha dó, porque às vezes ao alcance do seu dedo, um clique seu vai salvar uma família, vai salvar um casamento. Ok? Muito obrigado e até a próxima.